muitas vezes não estamos habituados a pensar que um Papa pode também ser um poeta, e de facto nós percebemos que a poesia foi muito importante, não só nos tempos de formação do Karol Wojtyła, mas depois também foi uma espécie de fio espiritual de todo o seu caminho, porque mesmo no fim da vida, um dos últimos livros que ele publicou foi o Tríptico Romano, onde os poemas, não só de quando ele era bispo e estava no Concílio Vaticano II, mas depois quando ele já era um Papa, e um Papa naquelas condições, idoso, doente, mas que ao mesmo tempo com aquela força anímica, que era de facto um grande dom, e por isso este livro é muito especial, e não é um livro publicado só por ele ser Papa e ser santo. É porque também é um poeta, um grande poeta polaco, de língua polaca, que tem muita coisa a dizer e que vale muito a pena conhecer. Por isso é com muita alegria que hoje temos connosco a professora Maria Teresa Dias Furtado, ali da nossa vizinha Faculdade de Letras, que fez grande parte da tradução e coordenou. Ela poderá explicar a origem deste volume, que também é muito interessante e que se liga à visita do Papa João Paulo II a Portugal, e depois está aqui numa parceria muito especial com o nosso querido professor Jorge Vaz de Carvalho, que é um leitor extraordinário de poesia, de maneira que vai ser um momento muito, muito interessante para nós. Boa tarde, agradeço muito este convite, não só estar aqui presente para falarmos de um livro muito especial, como já foi referido, mas também pela hipótese de publicar um projeto que remonta ao ano de 1982, o ano em que João Paulo II esteve, não digo nesta casa porque esta casa ainda não existia, esteve junto... Lançou a primeira pedra. Lançou a primeira pedra desta casa. Lançou a primeira pedra do edifício da biblioteca, e como estava um dia muito quente, serve para dar um exemplo do seu sentido de humor, que também assoma aqui e acolá no livro. Estava muito calor, estávamos em maio, portanto o Papa tinha ido a Fátima agradecer não ter morrido do atentado, e disse com um bocadinho de sotaque que com este calor não se pode estudar. Os estudantes rejubilaram. Depois, a professora Maria de Lourdes Belchior, que já não se encontra entre nós, é que teve a ideia de reunirmos uma série de poemas de João Paulo II, que se encontravam publicados em várias línguas. Ela tinha a edição francesa, eu, através de uma amiga, arranjei a edição espanhola, e é assim todas as pessoas que traduziram João Paulo II, ou melhor, André Rabien, ou André, mais outro nome, Gruber, que eram os pseudónimos que ele usava. Quer dizer, só os polacos é que tinham acesso direto ao polaco, não é? E nós, depois o Jorge vai ler uma passagem em que o autor diz mesmo: quando estamos no estrangeiro, ninguém nos percebe. Até acham que a nossa língua não é útil. E a língua carrega toda uma vivência histórica, social, enfim, carrega muita coisa. Portanto, há muitas coisas que estão aqui escritas, outras ficaram por escrever. Espero que venham a escrever nas vossas cabeças as coisas que faltarem, porque houve uma preocupação em atrair o público português para a leitura de poesia, que não é realmente uma apetência nacional. A apetência nacional é mais para o romance, tirando honrosas exceções. Tenho ao meu lado um poeta, enfim, e na sala estão outros poetas. E depois, para falar sobre
Karol Wojtyła, lembrei-me de dizer que é do mesmo ano do poeta, agora recentemente voltado a traduzir, Paulo Celan. Foi ontem o lançamento, aqui eu não fui porque tinha este compromisso que queria honrar o melhor possível. Portanto, os dois poetas de leste. Portanto, o leste tinha que ter naturalmente uma visão, uma vivência muito própria, porque as coordenadas são outras, não só geográficas. Portanto, a história da Polónia, quando me encontrei lá em 97 para fazer 2 conferências, uma em Poznan, na universidade, e outra na mesma cidade, mas no Instituto Austríaco. Portanto, os austríacos têm assim umas instituições espalhadas para a promoção do Peter Handberg, sabe bem? E têm também uma casa para receber os professores convidados. Portanto, aí, com a companhia da minha colega, que tem um apelido impronunciável, peço desculpa, mas não consigo pronunciar, ela mostrou-me um sítio, por exemplo, fomos num trabi, não sei se o Peter poderá depois explicar o que é um trabi. É um automóvel de muito má qualidade, fabricado na Alemanha de Leste, que teve que ser reparado para nós fazermos a viagem, e então estivemos num lugar onde a Polónia foi batizada. E isto foi dito assim: foi aqui que a Polónia foi batizada. E isto está aqui neste livro. Quer dizer, a identidade nacional da Polónia é a identidade, quer dizer, está colada à identidade da Igreja, porque o primeiro governante, o Mieszko, foi o primeiro batizado, e com ele batizou-se a nação toda. Portanto, achei interessante ver e como as pessoas faziam da fé realmente uma vivência cotidiana, até pessoas muito, muito jovens, assim, tipo 14, 15 anos. Fiquei completamente espantada, mas, enfim, edificada também. E depois os monumentos, o sítio onde está o coração de Rosa, do Chopin, enfim, com certeza já há pó e cinza. De qualquer maneira, ver todas as... Portanto, a importância, o nível cultural que a Polónia tem desde sempre. E o Papa foi um elemento muito ativo desse nível cultural. Portanto, eu não sei quanto tempo é que temos. Até 20 minutos. Faltam-nos 10 minutos com a leitura. Ah, sim, pronto, então não posso contar. Abreviamos. Portanto, a vida intensa do Papa, uma vez que conhecia familiarmente muitos intelectuais, e não conhecia, portanto, o Papa, na sua juventude, antes da ocupação alemã e durante a ocupação alemã, pertenceu ao teatro rapsódico. Já não falo do Rosário Vivo, que isso é outro aspecto, faço só um parênteses, que o primeiro grupo foi o Rosário Vivo, que era do Tinyanov, que era um leigo, era um senhor que tinha sido alfaiate e depois se dedicou à formação de jovens por sua recriação, penso eu, com certeza com a autorização do bispo, enfim, não estaria a fazer nada de subversivo, embora fosse uma grande subversão, cativar os jovens para os valores mais profundos que existem na Polónia e em todo o mundo. E ele também emprestava muitos livros bons de teologia, aos rapazes com quem convivia. Portanto, pronto, fecha para o teatro rapsódico era realmente uma coisa que Karol Wojtyła fazia com paixão, e aqui, tenho aqui marcada uma passagem. Isto foi uma biografia que me ajudou muito e que me foi oferecida em 81. A vida de João Paulo II, contada por um amigo. Está em alemão. Mas sei que existem várias línguas. Em português é que penso que não existe. Portanto, mas eu posso dizer, claro, o teatro rapsódico vem do facto de não terem liberdade de movimentos, não terem casas de espetáculos.
não terem adereços adequados. Portanto, para onde é que foi a grande força dramática daquela representação? Foi para a palavra. Portanto, a palavra era trabalhada de tal maneira, com tanta intensidade, que correspondia perfeitamente, ou talvez melhor, a uma representação num palco, num belo teatro, onde toda a gente estava à vontade. E essas representações eram feitas em casas particulares. Uma das casas era a casa da avó adotiva Irene Skoska, que era uma grande entusiasta e que, portanto, eles faziam leituras de teatro e de poesia, mas muita poesia. Os autores principais, Mickiewicz, Slovaki, Krasinski e Norvig. E o Slovaki, no século XIX, escreveu um poema em que, não sei por que carga d'água ou por outra coisa qualquer, escreve que a Igreja vai ter um Papa polaco, vai meter tudo na ordem, mais ou menos. E aí a avó adotiva, não é? Porque Karol Wojtyła ficou muito cedo sem mãe, sem irmão mais velho e, por último, sem pai. E, portanto, acolhia-se aos amigos, além da sua intensa devoção mariana, que para ele também era um grande suporte, e há um poema sobre a mãe, que é magnífico neste livro. Portanto, essa avó de adoção escreveu, à margem do tal poema do Slovaki, este vai ser o Karol. Pronto, depois realizou-se, mas ela não foi promovida a profeta, evidentemente, já tinha morrido. Portanto, como é que o Santo Padre começou a escrever? Ele começou a escrever de uma maneira um pouco mais meditativa. Não era portanto, ele não fazia apologética ou doutrinação, ou digamos, não era uma divulgação de coisas de espiritualidade em si. Ele era um poeta, como o Padre Tolentino já disse, e escrevia como poeta. Por isso é que eu pus na introdução que o registro dele é o registro de um poeta que escreve de uma maneira laical. Portanto, ele não se assume como, digamos, o detentor dos direitos e dos conhecimentos religiosos em si, mas transmite como vive ele próprio essas coisas e como dá valor a cada pessoa em particular. Quanto tempo é que eu tenho? 5 minutos? Sim, sim. Então, aqui neste capítulo podemos referir também a profundidade do conhecimento filosófico de Karol Wojtyła. Portanto, ele, no momento em que teve que fazer uma dissertação, ele escolheu, a primeira dissertação foi sobre os místicos espanhóis, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Penso que foi mais o São João da Cruz, mas um sem o outro também não se compreende. E depois foi parar a Max Scheler. Max Scheler, discípulo do Husserl, que tinha como assistente Edith Stein. Portanto, há aqui uma constelação interessante. E, portanto, fenomenologia. E na fenomenologia o que é que lhe interessa? A ética, o valor intrínseco de cada pessoa. E, a partir daí, eu traduzi de propósito para esta edição um poema que achei muito interessante, que se chama Perfis de Cireneu. Portanto, o Cireneu tinha o seu perfil, não é? Não sabemos exatamente, não havia fotografias, mas o Papa detecta entre as pessoas que conhece perfis de Cireneu, portanto, pessoas que estão disponíveis para os outros e que depois se retiram, depois da sua atividade, do seu empenho,
E então, ele vai discernir alguns perfis. Eu vou ler todos, depois vou dar um exemplo. O melancólico, a pessoa melancólica, o que é que pensa, o que é que não pensa, e o que é que não devia pensar, etc. O esquizofrénico, os cegos, o ator, a rapariga decepcionada em matéria de amor. Portanto, não esquecer que o Santo Padre tem um belíssimo estudo sobre matrimónio e responsabilidade. Depois, um outro poema, Meninos. Outro poema, Pensamentos do Homem. Filiação do Homem. O operário de uma fábrica de automóveis. O operário de uma fábrica de armamento. Depois vem para a Madalena, para o homem emotivo, para o homem intelectual, para o homem voluntário, e aqui termina. E, é claro, eu vou escolher o ator, porque ele era ator. O ator. Quantos cresceram através de mim, em meu redor, partindo de mim. Cheguei a ser o leito de um rio, chamado homem. Por mim, passa uma multidão de outros. Como pude conservar a minha identidade? Sempre demasiado próximo de mim mesmo, a nenhum deles alcança a perfeição. O que em mim resta de mim poderá ser visto sem temor? Problema do ator. Em relação aos poemas que vai ler o meu antigo aluno Jorge, por isso é que eu continuo agora sendo o senhor doutor, etc. E poeta, Jorge Vaz de Carvalho, vai ler uma parte do poema A Pedreira, que é aquele que abre o livro, e que é um poema interessantíssimo porque o pensamento fundamental que está neste poema vai depois ser transposto para uma encíclica sobre o trabalho, Laborens Exercens. E Jorge lerá uma parte desse poema. E o último poema, Quando Penso na Pátria, tem precisamente aqueles valores fundamentais da cultura polaca, não é? Eu não conseguia, portanto, desclassifiquei completamente o Google, não me disse nada sobre a poesia e a cultura polaca, se calhar devia ter ido outro motivo de busca, ou então fazer uma pós-graduação em cultura polaca, que acho que seria ainda mais adequado. Mas este poema diz muito do que foi a vivência na Polónia e as referências que qualquer pessoa desse país oriunda tem ou gostava de ter. Muito obrigado. Deixem-me dizer-vos que é um gosto enorme, uma honra, e agradeço pelo convite. Muito obrigado. E também reencontrar a minha professora de literatura alemã 1, há quantos anos? Nos anos 70. Nos anos 70, é verdade. Nos anos 70. E deixem que me ponha de pé, porque os poemas do Karol Wojtyła merecem que eu os diga de pé. Portanto, do primeiro ciclo de poemas, que se chama A Pedreira, escolhi o segundo, que se chama A Inspiração. Por dentro, começa o trabalho, e no exterior ganha tanto espaço que logo se apodera das mãos e depois do último alento. Repara, a tua vontade chega ao fundo do cimo da pedra. Quando o pensamento atingir a certeza, nessa altura, o coração e as mãos em conjunto alcançam o veio mais alto. Uma mão generosa paga o preço desta vertical, deste pensamento e desse olhar seguros. A pedra entrega a sua força, o homem amadurece através do trabalho que traz consigo a inspiração de um banho árduo. E do trabalho nasce tudo.
o que cresce no coração e no pensamento. Tudo o que sustenta grandes acontecimentos e multidões. Que amor é este que amadurece ao ritmo dos martelos? Grupos de crianças transportam-no para o futuro cantando. No coração dos nossos pais cumpria-se sem limites o trabalho. 2. Esta inspiração não acaba nas mãos. Até às medulas da pedra, ela desce através do coração do homem que aí forma medulas isoladas. E a partir deste coração, cresce na terra a história das pedras e no homem cresce o equilíbrio entre a ira e o amor. Ambos dirigem o homem, nunca nele se esgotarão, nem hão de cessar na tensão dos seus ombros, nem no gesto oculto do seu coração. Amor e ira nascem um do outro, completam-se mutuamente, como a alavanca que une pensamento e ação num círculo indestrutível. Assim, vindo de longe, se queres alcançar e entrar no homem e habitá-lo, tens de unir estas duas forças que na sua simplicíssima língua, e a tua fala não pode fugir às tensões da alavanca que amor e ira formam. Então, nada te arrebatará do homem, ninguém te afastará dele. Do ciclo Quando Penso na Pátria. Poema 1. Quando penso, pátria. Quando penso, pátria, exprimo-me e enraizo-me. Diz-me o coração que ela é uma fronteira secreta que de mim para outros se desloca, abraçando-nos a todos num passado mais antigo que cada um de nós. É desse passado, quando penso pátria, que surjo para aguardar em mim como um tesouro. Sem cessar, pergunto a mim mesmo como multiplicá-lo, como alargar o espaço que a minha pátria habita. 2. Quando ouço falar línguas diferentes. 1. Quando ouço línguas diferentes à minha volta, sinto crescer o rio das gerações. Cada uma conduz ao tesouro da sua terra coisas antigas e coisas novas. A terra vai-se convertendo em leito do rio, na qual cintilam as luzes acesas dentro das gentes. E a torrente da linguagem, acrescida pela história, repetidamente abraça a terra. As águas dos rios correm para baixo. A torrente da linguagem sobe até aos cumes. O cume é todo o homem que brota da terra. Todo o homem é um vértice. O vértice ergue-se por cima de todos nós. Ergue-se cada vez mais abruptamente e cada vez mais mergulha na própria consciência. 2. Quando em redor ouvimos falar várias línguas, a nossa língua soa com mais força. Penetra no pensamento das gerações e converte-se no teto das nossas casas onde vivemos juntos. Fora do âmbito desta nossa casa, a nossa língua ressoa poucas vezes. Entre os muitos homens que falam em redor e são como ilhas do oceano da língua universal, não sou capaz de reconhecer a minha própria onda. Não aumentaram os recursos da minha terra. Se a minha língua chegar ao estrangeiro, é para desaparecer lentamente nos rios que vão secando. As línguas dos outros países não acolheram a nossa, acharam-na demasiado difícil e inútil. Nas grandes assembleias dos povos falamos uma língua que nos é estranha. A nossa língua fortalece o vínculo que nos une, mas não nos abre ao mundo. 3.
vinculados assim pela mesma língua, existimos se penetrarmos nas nossas raízes, esperando o fruto dos amadurecimentos e mudanças. Cada dia mais envolvidos na beleza da nossa própria língua, não nos fere a amargura de que nos mercados do mundo se não venda os frutos do nosso pensamento pelo alto preço que é preciso pagar pelas nossas palavras. Mas não desejamos mudar de mercadoria. Povo que, através das gerações, fica no coração da sua própria língua, não pode explicar por completo o mistério da ideia.